né, a gente também pode entrar no diagnóstico diferencial. Essa outra doença aqui, né? A gente tem, é uma doença que pode se apresentar de várias formas. Então, a gente tem essas lesões na área da fralda, essas placas eritematosas, descamativas. Aqui a gente já tem onico-distrofia e tem lesões nas mãos também. E nessa última foto, lesões em face, que no adulto não é tão comum, mas na criança a gente pode observar a lesão periorificial, acometendo aqui até os lábios, né? Então tem o eritema, descamação. Vocês pensam em alguma coisa? Alguém quer falar? Opa, já dei a cola aqui. Então, esse quadro é um quadro de psoríase. Então, com diversas apresentações. Essa lesão eu queria chamar a atenção porque é muito semelhante à lesão da psoríase alba, que a gente está acostumado a ver no paciente atópico, no paciente que tem dermatite atópica. Então, aqui na visão de longe, olha, as lesões hipocrômicas, quando a gente aproxima essas lesões foliculares. Isso também pode representar a lesão de psoríase. O acometimento acral, e aqui também chama atenção para acometimento nas dobras, né? Porque classicamente, quando a gente fala de dermatite atópica, é em área flexora e psoríase é em área extensora, mas lembrar que na criança a gente pode observar essas lesões nas áreas flexoras também. E a psoríase eritrodérmica, que não é o quadro mais comum em criança, né? São as formas mais raras, mas que pode acontecer. E por que a gente trouxe a psoríase para a aula de reumatologia? Porque também a gente pode ter acometimento articular na psoríase. Aqui eu queria chamar a atenção para essas lesões que também são lesões mais anulares, que eram semelhantes às lesões do lúpus subagudo. Então, lesões bastante semelhantes, né, se tratando de doenças completamente diferentes. Esse acometimento, essa criança de 2 anos apenas, né, com bastante lesão, membro inferior com várias áreas acometidas, e aqui o acometimento acral e com onico-distrofia também. Então, quando a gente fala de psoríase na infância, representa 4% de todas as dermatoses observadas nos pacientes de até 16 anos. As formas menos frequentes, como a gente falou, eritrodérmica e artrite psoriásica, se caracteriza por uma artrite soronegativa, que acomete de 5% a 42% dos doentes de psoríase, isso no geral. E quando a gente fala em criança, 8% a 20% dos casos de artrite na infância são diagnosticados como artrite psoriásica, especialmente na faixa etária de 9 a 12 anos. E aí, dentro desse quadro de artrite, quadro cutâneo, a gente sabe que 19% desses pacientes, o quadro articular pode preceder as lesões de pele. 16% podem aparecer concomitantemente. E a maioria dos pacientes, primeiro vão apresentar as lesões de pele e depois, mais tardiamente, até 10 anos depois, podem apresentar o acometimento articular. Em geral, quanto mais grave for o quadro cutâneo, maior vai ser a prevalência de artrite. A uveíte psoriásica também pode estar presente em 14% a 17% das crianças com artrite. O quadro mais frequente, né? Os quadros mais frequentes seriam a monoartrite ou a oligoartrite assimétrica, principalmente de mãos e pés, e os menos comuns, quadros simétricos, axial e até aquela artrite mutilante. Aqui a gente já passa para uma outra doença. Então, vocês podem observar que aqui o centro está mais hipocrômico. Não sei se quando a gente projeta vocês conseguem ver que está mais hipocrômico, que tem um aspecto mais atrófico e com esse halo da lesão mais inicial, mais eritematoso ou até violáceo mesmo. Vocês pensam em alguma coisa para esse quadro? Então, esse aqui é um quadro de esclerodermia localizada ou morfeia. Então, cerca de 1/3 das esclerodermias localizadas pode ter início na infância e na adolescência, vai atingir de 3 a 4 casos por milhão de crianças, e em média o início é aos 7 anos. Então, o envolvimento visceral nesses quadros, né, localizados, ele é pouco frequente, quando acontece ele é leve, e as manifestações extracutâneas de 20% a 50% se caracterizam por artralgia, artrite, alterações esofagianas leves. Esse quadro aqui eu queria chamar a atenção, também é esclerodermia, mas é uma esclerodermia linear e aqui acomete a articulação. Então é importante, nesses pacientes, o encaminhamento mais precoce possível,
Porque quando a gente está falando de membro, esse paciente pode ter uma discrepância de um membro para o outro, pode afetar a questão da movimentação da articulação. Então, é bastante importante o início do tratamento bem precoce. Então, se receber um paciente dessa maneira, encaminhar precocemente para a reumatologia, para a gente tentar frear esse processo e esse paciente ter mais benefício em relação ao tratamento. Então, aqui o encaminhamento, o que eu queria chamar a atenção para esses quadros de esclerodermia linear em membro, para fazer o encaminhamento precoce. Lembrar também da esclerodermia em golpe de sabre, né? E da síndrome de... Opa, desculpa, deixa eu passar isso aqui. E da síndrome de Paris-Romberg, que poderia estar... Na verdade, assim, existe um questionamento se seria o mesmo espectro da mesma doença, e a síndrome seria um espectro, uma apresentação mais grave da doença. E nesses casos podem acompanhar alterações oftalmológicas, neurológicas, como convulsão, calcificação intracraniana e cefaleia. Então, nesses casos, a gente tem que ter mais atenção também. E aí, a gente mostrou a primeira lesão de Morpheia, uma lesão de esclerodermia localizada, circunscrita, e a gente atendendo um paciente que tenha essa lesão. É bastante parecida com a lesão anterior e a gente vai comparar. Só que aqui é uma outra doença, bastante semelhante também, a gente vai comparar, que é o líquen escleroso. Quando a gente coloca a foto da esclerodermia do lado, né, da Morpheia, vocês podem notar que são lesões bastante parecidas. O líquen escleroso, por descrição, ele tem um aspecto mais nacarado. Mas claro que isso na clínica, às vezes, a gente tem certas dificuldades também. Mas uma coisa que ajuda, em geral, o líquen escleroso, ele é até mais frequente na região genital. Então, às vezes, o paciente pode ter lesão na região genital e ter lesão em outras áreas, e isso pode ajudar a gente no diagnóstico. Então, repara que a lesão é bem delimitada, tem esse aspecto nacarado, mas aqui também, né? Então, são lesões bastante semelhantes. E aqui eu trouxe uma lesão de líquen escleroso genital, então vocês podem observar aqui essa região mais hipoacrômica, já com atrofia. O líquen escleroso pode chegar a destruir a anatomia genital, e é importante, né? Tudo que acomete a região genital nem sempre começa assim, com esse halo hipoacrômico, então pode começar com eritema. Então é bastante importante a gente que atende criança ficar atento em relação ao abuso, né? Então ter isso em mente, mas até para não confundir, não julgar, né? Enfim, que é uma coisa e a outra, mas para a gente ter atenção em relação a isso. E lembrar que o líquen escleroso também faz diagnóstico diferencial com vitiligo. Claro que no vitiligo a gente não vai ter atrofia, a lesão é lisa, é apenas uma alteração de coloração. Então a gente nota as máculas acrômicas, mas a gente não tem alteração de textura de pele. Então aí já, enfim, chegamos até no vitiligo, saindo de Morpheia, parando em vitiligo, mas para falar dos diagnósticos diferenciais. E aqui também, eu não vou abordar tanto porque não é a forma mais comum em criança, mas falando de esclerose sistêmica, mostrar também das lesões dermatológicas. Então, a gente pode ter esclerodactilia, fenômeno de Raynaud, que a gente já falou, alteração da capilaroscopia periungueal, as úlceras de polpas digitais, mostrando que, além, lógico, dos outros sintomas, né, sinais e sintomas, a gente tem a presença também dos quadros dermatológicos associados. Esse já é um outro quadro. Esse aqui a pediatria toda vai acertar, né? Seria o quadro de vasculite mais frequente na faixa etária pediátrica. Então, vocês pensam em alguma coisa? São essas lesões purpúricas, palpáveis em geral, que acomete mais o membro inferior e pode vir acompanhado com outras sintomatologias, né? Articular, gastrointestinal, renal, além do quadro cutâneo. Então, a púrpura de Enoch-Cholai e, mais recentemente, o nome, né, mudou para vasculite por imunoglobulina A. Opa. Então, a vasculite primária mais frequente na faixa etária pediátrica, acometendo em torno de 3 a 30 casos por 100 mil crianças e adolescentes no ano. Pode ser precedida por um quadro de infecção de via aérea superior, em 30 a 50% dos casos, e pode ter relação com medicamento e até mesmo alimento.
aqui, o critério mandatório para diagnóstico seria a púrpura. Eu peguei esses quadrinhos, tá? Até recomendo muito a leitura. A Sociedade Brasileira de Pediatria tem no departamento de reumatologia, de dermato também, enfim, nos outros, eu estou falando dermato e reumato, porque foi o que eu estou mais a par, mas acredito que nas outras especialidades também tem. Então, tem vários manuais que são super interessantes. A Adriana até faz parte do comitê, acho que o Flávio também, e eu tirei esses quadrinhos dali, eu acho que vale super a pena depois vocês terem acesso ao documento na íntegra. Como critério mandatório, seria a púrpura, geralmente palpável, como a gente falou, ou petequias com predomínio nos membros inferiores e que não seja relacionada à trombocitopenia, associada aos critérios abaixo, dor abdominal, a histopatologia de vasculite leucocitoclástica, artrite, artralgia e a nefrite. E aqui é importante, né, que mesmo aqueles pacientes que não tenham lesão inicial de alteração renal, é importante que esses pacientes façam seguimento a longo prazo, porque existe relato de lesão renal tardia, anos depois. Então, é importante esse acompanhamento tardio. E esse tem autores que consideram o mesmo espectro da doença anterior, mas em geral é um quadro mais brando, o edema hemorrágico agudo do latente. O paciente em geral tem um estado geral melhor e geralmente acomete pacientes mais novos. Mas também seria o diagnóstico experiencial, também acometendo. Aí, falando das vasculites, né, a gente já acabou se antecipando, elas são raras em criança, acometendo 12,53 casos por 100 mil crianças com menos de 17 anos de idade. Então, quando a gente falou da vasculite com imunoglobulina A, que seria mais comum, seguida pela doença de Kawasaki, mas no Japão, Kawasaki é mais comum. E aí a gente falou de Kawasaki, acho que, né, vale a pena a gente estar mostrando também essas lesões. Então, essa lesão, pacientes com lábio, com as fissuras no lábio, com esse eritema, a questão da conjuntivite, da língua em morango, do edema das mãos e numa fase mais tardia dessa descamação palmar e plantar. Então, também lembrando para os critérios obrigatórios, né? A gente teria que ter febre por 5 ou mais dias e pelo menos 4 critérios. Então, a questão da infusão conjuntival, as alterações na mucosa oral, alterações perineais ou periféricas nas extremidades, o exantema polimorfo e a linfadenopatia cervical. Os pacientes com febre que não cumprem os critérios podem ter o diagnóstico de doença de Kawasaki se tiverem alterações de artéria coronariana, tanto no ecocardiograma ou na angiografia coronária. E as crianças que não preenchem os critérios clínicos, elas poderiam apresentar um quadro incompleto ou atípico. E aqui a gente já parte para um outro quadro. Então, essa paciente que apresenta essas lesões periorbitárias, então uma lesão eritematosa, eritemato purpúrica, essas lesões no joelho e no dorso das mãos e essas lesões periunguiais. Então, vocês pensam em alguma coisa para esse quadro? Dermatopoliomiosite, já botou aqui a Milena. Isso, é exatamente isso. Quando eu clico ali, não sai. Então, aqui mostrando de novo, né? Essas lesões periorbitárias, heliotropo, as pápulas de Gottron, que são classicamente, né, vistas no dorso das mãos, como a gente mostrou no quadro anterior e nesse paciente agora. Aquele paciente anterior também tinha lesão nos joelhos. Lembrar da alteração da capilaroscopia e da calcinose, além da lesão ulcerada e da lipoatrofia observada, como vocês podem ver nessa setinha. E aí eu queria chamar a atenção, esses dois pacientes eram pacientes de dermatopoliomiosite, só que existem outras doenças que também podem dar lesão ao redor dos olhos. Foi a maior coincidência, porque semana passada mesmo eu recebi uma imagem de uma colega médica e ela me falou, eu acho que é só eczema, mas eu estou com medo de estar papando mosca de ser dermatomiosite, mas a paciente está bem, não tem mais nada.
Então, na verdade, nesse quadro dela, era só um eczema, de fato, um eczema de contato, que a gente não deveria pegar tanto em criança, né? A criança não deveria se expor tanto, mas hoje em dia a gente percebe que a criança está usando cada vez mais coisa de adulto, se expondo, se sensibilizando mais. Então, a tendência é que até aumentem esses quadros. Então, esse aqui era um quadro de eczema de contato só. E geralmente é bilateral também, principalmente esmalte, é muito frequente, né? Então, às vezes, confunde o médico. Aqui também outro quadro. Então, lesão eritematosa, descamativa, se estiver só nessa região, pode ser um fator. Claro que na dermatomiosite a gente vai notar outras coisas associadas, mas só para chamar a atenção disso que aconteceu um caso real comigo na semana passada, dessa colega estar preocupada de estar perdendo o diagnóstico. E essas doenças que dependem, né, de vários critérios para a gente fechar, às vezes é assim mesmo. Primeiro aparece um sintoma, depois aparece outro, depois a gente vai juntando tudo. Aí queria chamar a atenção. Andréia, eu estou com o tempo esgotado, como é que está o tempo? Tá acabando já, mas só para ter essa noção. Desculpa, eu não estava controlando, não. Estava tão interessante. Não, tá tranquilo, Juliane. Tá Vai tranquilo. Pode ir. Estou então anotando ótimo. um monte de coisa para a gente discutir depois. Pode ir, Tá que tá ótimo. Então tá bom. Lembrar também do fenômeno de Renault. Então, geralmente são quadros agudos que se iniciam com uma palidez por conta da isquemia, uma posterior cianose e depois a hiperemia quando a extremidade é reaquecida. Então, vai ser desencadeado por mudança de temperatura e contato por superfície fria ou até mesmo estresse. E aí lembrar que esse quadro pode ser primário ou secundário. Primário quando ele é uma alteração funcional dos vasos, né? Uma resposta exagerada à vasoconstrição. E ele é reversível após o aquecimento. Nessas situações, geralmente ele é simétrico, a gente não tem necrose, não tem lesão. Enquanto no quadro secundário, a gente vai notar a associação com doenças reumatológicas, principalmente esclerodermia sistêmica e lúpus eritematoso sistêmico. Então, você pode ter perda tecidual, pode ter úlcera, pode ter gangrena, em geral pode ser assimétrico e doloroso, e ele é o primeiro sintoma em aproximadamente 65% dos pacientes que têm esclerodermia sistêmica. Então, mostrando a importância do fenômeno de Renault. Acho que alguém colocou alguma coisa aqui. O Pedro, obrigada. Obrigada quem elogiou. Estou tentando acompanhar aqui a aula e vendo o chat ao mesmo tempo. Então, aqui eu trouxe sinais de alerta para o fenômeno de Renault. Então, quando que a gente tem que se preocupar, já que a gente sabe que ele pode ser uma coisa isolada, um fenômeno primário. Então, existe essa listinha toda aqui, que está também no manual da Sociedade Brasileira de Pediatria, e eu sinalizei, né, puxando a sardinha para minha brasa, o que tem a ver com a dermatologia. Então, se a gente pega um paciente que tem fenômeno de Renault e, além disso, tem lábio fino, espessamento cutâneo ou esclerodactilia, tem que acender a luz amarela para esclerose sistêmica. Se a gente tem perda da mímica facial também, com atenuação das linhas de expressão, então, quando é um paciente adulto, mais velho, a gente fala que o paciente deixa de ter ruga, né? A pele fica mais esticada. A presença de telangiectasia, as úlceras digitais ou úlceras de palato, além de rasgo cutâneo ou livedo reticular associado ao fenômeno de Renault, a gente tem que ficar mais atento. Além de todos os outros sintomas que não são relacionados à dermatologia, como artralgia ou artrite, dificuldade de deglutição, derrame pleural, enfim, alterações de exames laboratoriais. Então, isso já vai sinalizar para alguma doença associada. Essa outra entidade é um quadro que, às vezes, por foto é difícil a gente mostrar, porque a gente fala que ele é mais palpável do que visível. Então, em geral, essas lesões são palpáveis, dolorosas, podem se apresentar assim com eritema ou não. Essa paciente tinha lesão nos membros inferiores e, na verdade, essa entidade ela pode estar relacionada a várias doenças reumatológicas ou não, doenças dermatológicas também. Então, esse é um quadro de eritema nodoso. Então, eu trouxe para chamar a atenção que ele pode estar relacionado a várias coisas, inclusive não só infecciosas, doenças reumatológicas, hanseníase, por exemplo, é um quadro que a gente, infelizmente, ainda atende muito. Aqui outra lesão, mostrando esse nódulo aqui na região do membro superior.
Então, aqui eu trouxe uma tabela bem resumida, né? Então, em quadros infecciosos, e aí puxando a sardinha tuberculose, hanseníase, medicamentos contraceptivos, bem importante, nas crianças, né? Chamar atenção para a infecção estreptocócica, que seria a causa mais comum, mas em doenças como doença inflamatória intestinal, malignidades também, sarcoidose, BC, também podem estar relacionados ao eritema nodoso. Então, chamar atenção que é uma entidade que pode estar relacionada a várias doenças. Esse outro quadro, alguém quer falar? Então, a gente percebe essa úlcera, que tem essa borda bem típica. Eu trouxe essa foto porque essa bordinha é bem típica. Nas outras fotos não está dando para a gente ver tão bem, mas aqui está bem típica. E a gente fala que é borda solapada. É um quadro de pioderma gangrenoso. O pioderma gangrenoso ele pode estar associado à doença sistêmica em 50% dos casos. Então, lembrar de doença inflamatória intestinal, poliartrite, doenças hematológicas e também doenças autoinflamatórias. Então, ter atenção por essa associação. O exantema urticariforme também. Então, lembrar que a urticária pode ter, né, várias causas e às vezes ela é idiopática, a gente busca tudo e não encontra nada. Então, tem as urticárias agudas com menos de 6 semanas, as urticárias crônicas com mais de 6 semanas. Então, pensar em associação a doenças autoinflamatórias ou, enfim, doenças autoimunes também podem estar relacionadas à urticária. Então, também entra no screening, mas lembrar que em muitos casos a gente busca e não encontra, né? Isso angustia muito o paciente e até a gente. O médico quer ter o diagnóstico na mão e às vezes o quadro é idiopático. E uma outra coisa que é bem particular da dermatologia é a questão da biópsia. Então, muitas vezes, a gente não ajuda o patologista porque o fragmento que chega para o patologista é um fragmento, por exemplo, superficial. Então, se eu quero fazer um diagnóstico, por exemplo, de uma esclerodermia, de um eritema nodoso, de uma paniculite, que são quadros que têm acometimento profundo, eu preciso que essa biópsia seja profunda. Então, o punch, que é tão bom para a gente fazer uma biópsia de criança, porque vai rapidinho, anestesia, tira o fragmento, um pontinho, resolve. Talvez nesses casos ele não vá resolver, a não ser que seja um punch já maior, e aí para você fechar ali não fica bom, é melhor fazer um fuso. Então, é importante que a gente, pensando no diagnóstico, né, examinando esse paciente, vendo a lesão clínica, que a gente retire o fragmento na profundidade adequada, porque senão a biópsia vai vir com laudo inespecífico, que é o tanto que a gente não quer, né? A gente já faz uma biópsia para tentar ajudar a gente, então quando vem inespecífico, a gente acaba querendo discutir o caso, mas às vezes o problema é porque ele não foi na profundidade que deveria. Então, isso é super importante para fechar o nosso diagnóstico. E como mensagem final, né, a gente queria deixar que a mensagem que eu queria que vocês ficassem seriam a atenção aos sinais de alerta. Então, claro que a gente não tinha como esgotar todas as doenças, porque são coisas enormes, mas para chamar atenção quando pensar. Porque eu acho que tem pediatra assistindo e dermatologista, às vezes esse paciente chega para a gente e a gente tem que acompanhar em conjunto com a reumatologia. Então, fazer esse encaminhamento precoce, pensar no sinal de alerta, ter isso em mente. Claro que, como a gente mostrou, né, um eczema de contato, mostrou outras coisas que são mais comuns, mas se a gente não pensa, a gente não faz o diagnóstico, isso passa. Então, ter sempre atenção para a gente não deixar passar o diagnóstico. Então, a gente falou também, né, são diversos diagnósticos diferenciais, então confunde muito, é difícil, às vezes tem que fazer uma biópsia, então a importância da gente ter isso em mente para pensar, senão a gente não vai diagnosticar. E esse acompanhamento multidisciplinar, que é tão importante a gente não andar sozinho, né? Então, cada vez a gente vai tendo mais coisa para estudar, vai sendo mais bombardeado. É importante que a gente fique realmente especializado, tenha uma noção do todo, mas se especialize, e por isso é importante a gente ter essa parceria com a pediatria, com a reumatologia, enfim, e com todas as outras especialidades, porque como vocês viram, essas doenças, né, que a gente está discutindo aqui, poderia aí aglomerar um dia de sessão com várias especialidades juntas, e a gente teria muita conversa para colocar. Muito obrigada pela atenção, a gente está aberto agora para discutir. Eliane, se quiser complementar, eu sei que a Eliane está aí, se quiser complementar alguma coisa, os reumatologistas também. Eu acho que a gente podia abrir para perguntas, né? Eu tenho várias.
tem algumas coisas para... Não só pergunta, mas alguma coisa de experiência pessoal também para contar, né? Mas eu queria saber se as Ah, e pessoas aqui têm... só um minutinho, Andréia. Aqui Ah, a tá. foto do nosso grupo, né? Do Departamento de Dermatologia Pediátrica, Ana Mosca, Isabel Canaã, Simone Saintive e Eliane Abad. Muito legal. Alguém quer Olá, fazer Andréia. alguma pergunta? É muito engraçado que você falando, eu comecei a me lembrar de você como aluna, assim, absurdamente. É mesmo? O Que tempo bom, que passa, bom. né? É muito rápido, muito rápido. E aí é só não sei, alguém quer fazer alguma pergunta? Eu estou vendo mais ou menos aqui, acho que não vi. O No pessoal chat, colocou o né? diagnóstico, eu fiquei feliz que o pessoal colocou É, aqui o diagnóstico. Alguns eu vi, outros não consegui abrir, mas não vi nenhuma pergunta, não. é. Se você Interessante. quiser comentar seus casos, Andréia, Não, eu posso queria fazer alguma comentar. pergunta? Claro. pode, claro. Oi, Juliane, parabéns pela aula, foi excelente. Não, uma pergunta de caráter prático. Quando aparece uma lesão cutânea que a gente precisa biopsiar para diagnóstico diferencial, qual é o tempo ideal, né, da gente biopsiar? Ou seja, depois de quando que ela fica, entre aspas, velha, né, que talvez não seja tão útil biopsiar? E, mais uma vez, parabéns, que a aula foi excelente, Ju. Obrigada, Flávio. Fico até emocionada do Flávio elogiando minha aula. Obrigada mesmo. Então, o ideal, né, para a gente biopsiar seria o quadro mais agudo possível. Por exemplo, a gente estava falando de lúpus discoide, principalmente lesão de couro cabeludo. Se a gente já biopsiar uma placa atrófica, por exemplo, ele vai vir um laudo de alopecia cicatricial, mas ele não vai identificar a causa. Então, o ideal seria aquela lesão mais aguda, por exemplo, nos casos de lesão mais infiltrada, mais eritematosa. Quanto mais agudo for o quadro, melhor. O tempo especificamente, acho que varia de doença para doença, mas o ideal seria o quadro mais agudo, né? A gente até brinca com o paciente, quanto pior tiver, vai ser melhor para a gente fazer a biópsia. Então, seria o quadro mais agudo mesmo, se for lesão infiltrada, a gente sempre vai, quando tem várias lesões, a gente sempre vai buscar pela que está mais ativa, né? Posso falar, Ju? Pode, claro. É a Eliane Abad. Olá, Um outro detalhe da biópsia é pegar a interface, né? Que às vezes a gente isso. consegue pegar a área comprometida com a área sã, que muitas vezes essa divisão ajuda muito ao patologista para ele ver. Então é interessante também esse outro dado. Sim. Agora, eu concordo com a Ju, essa coisa realmente é quanto mais recente, mais aguda, vai ser melhor. Obrigada. Nesses casos de pioderma gangrenoso, por exemplo, que a gente mostrou, é importante não pegar o centro da úlcera só, né? Pegar a borda da lesão também. E a preocupação sempre com a profundidade da lesão. Mais alguém quer falar? Adriana apareceu aí, quer falar alguma coisa, Adriana? Está fechado o seu microfone. Tá fechado, Adriana. Oi, é porque você tinha me fechado, André. André achou que eu ia falar muito. Tô brincando, imagina, né? Sou uma pessoa que nem fala quase. Parabéns, viu, Ju? Muito maravilhosa a sua aula. Muito bom a gente aprender, a gente ficar aqui ouvindo, revendo e aprendendo o tempo inteiro. Obrigada, viu? Obrigada, eu que agradeço. Não, eu posso comentar ou alguém mais quer falar? Eu queria comentar que lá no hospital a gente tem uma experiência boa com esclero linear, em golpe de sabre, que é a cirurgia plástica, não sei se vocês têm essa mesma experiência lá no IPP, que o cirurgião plástico faz um enxerto de gordura e melhora muito, mesmo depois quando a doença está inativa, e ele faz um trabalho muito legal com as escleras. Eu não sei se vocês têm a mesma experiência. Tem, Juliane? Então,
eu não, Eliane, Flávio, se quiserem falar, eu não me lembro de ter visto paciente que tenha feito, mas acho super interessante porque é uma doença que acaba gerando um estigma para a criança, né? Principalmente se for lesão em golpe de sabre, então conseguindo melhorar, obviamente, depois do controle da atividade da doença, conseguindo controlar a doença e melhorar o aspecto estético, eu acho super válido, O né? Paris Rombert também, ele faz um trabalho maravilhoso, né? Várias escleras nossas. Outra coisa, não sei se alguém quer falar. Não, só queria citar que lá no IPPMG, a gente, assim, é distante, né, o hospital de adulto e das crianças, né? Então, isso às vezes fica difícil essa interação. A gente teve um período a dermato fazendo em alguns casos, mas isso não foi para frente. E com a plástica, a gente acaba nem sempre conseguindo esses tipos de resposta. E mais recentemente, eu fiz um curso e hoje em dia tem uma técnica que se chama IPCA, que é um microagulhamento, que dá um resultado, assim, para aquelas esclerodermias estáveis, dá um resultado incrível, é impressionante. Eu estou até querendo levar isso para o IPMG para a gente trazer discussão. É muito recente esse curso que eu fiz e é uma outra possibilidade para os pacientes. E não é um custo muito caro, porque enxerto de gordura requer muitas coisas, né? Mas depois é interessante você dar uma olhada, Eliane, nesse trabalho do Henrique, que ele até apresentou, que foi ele que iniciou a fazer lá no hospital, e ele apresentou até num congresso na Itália. Muito interessante. E ele melhorou bastante o aspecto das crianças, assim, a autoestima absurdamente, né? Imagino que sim, eu acho que deve dar um resultado bem legal. Eu vi poucos casos lá, mas eu achei muito interessante, mais em adolescentes, né? E vi até preenchimento na época, que isso é uma coisa que a gente não faz mais, mas até com metacrilato, que também que é uma coisa que a gente usa muito nos pacientes com infecção por AIDS, né? E nos adultos também. E que dá um resultado também bem interessante, melhora bastante. Mas eu acredito mesmo, gordura faz muita coisa interessante. O problema do preenchimento com ácido hialurônico, metacrilato, acho que a gente hoje em dia nem faria, né, nesses casos, a não ser HIV. Mas o problema é por se tratar de doença autoimune, enfim, tem sempre aquela questão, né, se pode reativar a doença. Então, nesse caso, acho que a gordura seria menos risco para o paciente. É verdade, Ju. É verdade. Outra coisa que eu queria comentar também é que às vezes esse paciente vem encaminhado para nós da reumatologia, como a gente teve um caso que a gente apresentou muito interessante, ainda quando a Elisa estava lá no hospital, Elisa Fontinelli, até o Alexandre ajudou a gente na questão da biópsia. Foi uma criança que veio encaminhada por lesões cutâneas e tinha uma artrite, evoluiu com uma artrite, era uma artrite reacional, e na verdade era tuberculose, né? Era uma necrobiose lipoídica, foi uma dificuldade esse diagnóstico, e na verdade no final a gente descobriu que a criança tinha tuberculose, com RIP ela melhorou, né? Então, como a lesão cutânea, e aí toda lesão cutânea que eu via, eu já pensava em tuberculose, ainda mais quando tinha artrite. Mas essas lesões de eritema nodoso, essas lesões em panturrilha, eu tive um caso também, depois até levei para o PPMG, que era um eritema endurado de Bazin, que era um quadro de tuberculose, e realmente a paciente fez o tratamento, e ela tinha rodado, trataram como esporotricose, como impetigo, feito todos os antibióticos possíveis, e a gente biopsiou e ela também melhorou. E realmente, assim, eu acho super interessante mostrando como que a lesão dermatológica levou esse diagnóstico e resolveu o problema da paciente. E muitas vezes ela que vai fazer o diagnóstico, né? A gente vai buscar no exame, até o que vai conseguir fechar o diagnóstico da lesão cutânea. Eu queria lembrar também das doenças, das febres periódicas, das doenças autoinflamatórias. Você comentou psoríase, a gente já teve alguns casos da associação, né, de osteomielite multifocal com lesão cutânea, né, e com psoríase também, que a gente também tem um caso com a Elisa também. Então,
que pode começar na fase lactente, né? Então, essa criança vem com alguma lesão cutânea, vai tratando como se fosse alguma coisa alérgica, né? Até mesmo as dermatomiosites, às vezes ficam anos, né? 1 ano acompanhando como se fosse uma alergia, e aí com fraqueza, às vezes já com lipodistrofia, quando chegam para a gente, né? As urticárias, você falou também das crianças bem jovenzinhas, né? Bem novinhas. As urticárias também, que tem início muito precoce, né? RN ainda, lactente, para também ter atenção com as doenças autoinflamatórias. Isso. O que mais? Eu não sei se vale a pena falar do Covid também, mas como a gente está vendo muita lesão cutânea aí, e como isso também tem relação com as nossas doenças, né? com essa síndrome inflamatória multissistêmica, com as complicações que essa doença está causando, não sei se vocês também têm visto muitos casos ou não. Sim, eu tive pacientes com lesão semelhante à pitiríase rósea, era exatamente um quadro cutâneo de pitiríase rósea. Ele não tinha nenhum sintoma respiratório, febre, nada, e a gente fez o exame e positivou. Então, para chamar a atenção, a gente até fez uma aula da Soperge e a gente falou que não dava para a gente ter aquela certeza e tudo mais. Foi bem no iniciozinho da Covid, porque começaram a ter várias publicações, sem comprovação, inclusive, mas eu acho que agora, Eliane também deve estar pegando, a gente está começando a ver discussão de casos de colegas que, de fato, tiveram o exame positivo com lesão clínica, né? Principalmente os dedos da Covid, aquelas lesões nodulares, e pitiríase rósea-like. Eliane, quer comentar? Não, eu, assim, concordo com você. Eu já vi algumas, em algumas eu pedi, mas não deu positivo, porque nem sempre vai sair positivo. Essa é uma doença sinistra, né? Que até a gente chegar à real definição e ver se não é uma questão de metodologia ou se é mesmo uma variação do vírus, enfim. A gente ainda vai apanhar muito, mas assim, como a gente está numa pandemia, né, a gente pode se dar o luxo de pensar covidicamente, né? Tá sempre com esse diagnóstico na cabeça, mas não esquecendo que as outras doenças vão continuar existindo, né? E a pele, a gente sabe que é muito monomórfica, né? Então ela tem várias possibilidades com a mesma lesão. Isso a gente tem que lembrar sempre. Ele não é muito versátil, vamos dizer assim. Embora vai dizer, como não, olha os livros de dermato, mas a gente mesmo vê, né, Ju, que milhares de diagnósticos, a gente, nas sessões, ela sempre tinha que dar 5, 6 diagnósticos olhando só uma lesão, quer dizer, é um treinamento intenso, né? Sobre Covid, a gente tem muito mais a aprender do que a ensinar, né? Tem muita coisa aqui pela frente. A Patrícia colocou aqui no chat se foi comprovada a relação de metacrilato com precipitação de doenças autoimunes. Na verdade, assim, hoje em dia a gente se usa metacrilato para preencher, mais para, como a Eliane falou, mais paciente HIV, né? Porque vai ter um consumo grande. Então, a gente usaria esse preenchedor, que seria o preenchedor mais definitivo, digamos assim. E o ácido hialurônico seria reabsorvido. O metacrilato, independente do paciente ter doença autoimune ou não, ele pode desencadear reações anos depois. Então, o paciente tem preenchimento de metacrilato, faz uma sinusite, por exemplo, e fica com as lesões infiltradas e gera reação. Então, assim, eu teria bastante medo de fazer preenchimento com metacrilato em paciente. Já teria medo no paciente que não tem doença autoimune, no que tem também. Mas tem relato de caso de associação com esclerodermia e prótese de silicone. Então, acho que poderia também extrapolar, Patrícia. Acho que a reumato podia até, porque eu não domino isso, eu sei que a gente tem que pensar, mas falar um pouquinho aí só porque é mais em adultos, né? Porque criança não vai usar isso, mas eu acho que o conhecimento geral sempre enriquece. Sim, com que é aquela certeza. síndrome Ásia. Eles podiam falar melhor, porque eu vou falar muito precariamente. Eu já li, mas ainda não é uma coisa que eu tenho assim fresquinha na mente. Se alguém da reumato quisesse falar, mas é só ilustração, não é uma coisa que vai acometer crianças. Eu, pessoalmente, eu não tenho experiência.
sei se o Flávio tem. Eu também não tenho experiência, não, mas até recentemente no pessoal da Reumato Adulto do Rio de Janeiro, muitos comentários sobre sindomiásia, quadros lupus-like, quadros de esclerodermia-like associados à prótese de silicone, uma extensa discussão, até algumas pessoas que fazem capilaroscopia, descrevendo achados capilaroscópicos de esclerodermia, assim, numa proporção, uma frequência muito aumentada recente, né? Mas, na verdade, a gente realmente também não tem experiência, porque é um quadro mais pediátrico, mas até bem recentemente, acho que foi até semana passada, uma discussão intensa entre os reumatos adultos, até falando em relação, né, a filhos, foi um assunto bem recente, assim, movimentou bastante o fórum de discussão, né? Mas, like, em geral, na pediatria, isso não é muito comum. Assim, mas, assim, às vezes a gente vê uns absurdos, né, de adolescente com implante. Então, exatamente com silicone. E eu sempre acho assim, eu até sou da área, a gente tem que ter muita noção que está injetando um corpo estranho. Por mais similar que ele seja, ele é um corpo estranho. Então, problemas podem acontecer. A gente tem que ter noção de que essas coisas e tem que pensar no assunto. A Blanca colocou aí que tem algumas Blanca, pode falar. Blanca, fala aí, que a Blanca tem experiência com as adolescentes. A discussão era até essa, né? Vou deixar meu filho fazer, minha filha está pedindo de 15 anos, tinha até uma discussão assim. Conta aí, Blanca. Blanca? Tá aí? Pode abrir, Blanca. Abre o microfone. É só abrir. Aqui embaixo, Blanca. Conseguiu? Consegui. É que eu estava no bate-papo aqui, não estava vendo onde era o microfone. Então, a gente tem algumas, lá no HU, algumas moças jovens, né? Que entre mais ou menos 17 e 22 anos, que foram encaminhadas para nós pela cirurgia plástica, e eu tenho no consultório, eu tenho pelo menos 3 meninas, porque agora as meninas de 15 anos estão ganhando prótese de silicone de presente de 15 anos, né? Então, eu tenho pelo menos 3 casos que foram bem graves, com reações graves, a prótese de silicone, fazendo decência da sutura. Uma delas destruiu completamente o mamilo bilateral. Assim, o cirurgião ficou assustadíssimo, muito assustado, nunca tinha visto. Essa menina, que fez um quadro mais grave bilateral, positivou FAM, né, que ela era, quer dizer, ninguém nunca tinha pedido, mas nesse contexto foi pedido, porque ela fez dor articular, ela fez um quadro, assim, bem sistêmico mesmo, respondeu bem, a gente fez corticoide em dose alta, né, porque o quadro era bem necrosando o mamilo mesmo, e saíram bem, né? Nenhuma delas, na verdade, a grande discussão daquela que a Adriana estava citando era se tira a prótese, se não tira a prótese. Eu nunca indiquei, assim, porque o cirurgião fica desesperado, né? O que eu faço? Eu tiro a prótese, eu tiro a prótese. Eu falei, olha, o que a literatura é controversa em relação a isso, né? Não há segurança de que se você retirar a prótese, você vai reverter o quadro quando você instala. Eu tenho uma paciente que fez esclerose sistêmica mesmo. Ela, com 17 para 18 anos, ela namorou um cirurgião plástico que botou a prótese e ela abriu esclerose sistêmica. Ela hoje já está com 31 anos, com uma esclerose sistêmica bem, bem importante. Tirar a prótese, né? Mas realmente essa foi a única que abriu o quadro franco. As outras eu estou acompanhando, algumas mantiveram o FAM positivo, né? Que a princípio elas nem sabiam se tinham antes, porque ninguém nunca pediu, né? Criança saudável. E outras não, normalizaram tudo, sumiu tudo, fez aquela reação super grave, a gente não tirou a prótese, mas a grande maioria evoluiu bem. Mas é um susto danado, porque você imagina, você bota uma prótese, uma menina, para poder ficar bonitinho, faz um estrago, assim, tem realmente uma documentação fotográfica que é traumatizante, né? Então, realmente, eu tenho visto nessas meninas jovens e o risco de fazer sindromiase mesmo existe, né? Eu tenho algumas meninas com AIJ e Sjögren,
que me pedem para botar prótese. A minha resposta é sempre não, por mim não coloca, né? Por isso. Mas algumas colocam assim mesmo, né? E assim, eu tenho também meninas que estão ótimas, colocaram a prótese, já tem mais de 5 anos e tal, e estão bem. Quer dizer, mas a gente não sabe quem é suscetível, né? Quem é sensível. Então, e o quadro é bem dramático mesmo. Então, realmente, a gente tem alguns casos lá e é assim, né? Assustador, porque demora meses para a coisa ficar bem, né? E eu já, assim, o pessoal da plástica está mandando também, eu acabo vendo que eu lá no HU, como alguns deles parecem até um pioderma mesmo, faz uma lesão que lembra pioderma na mama. E aí biopsia, aquela coisa toda. Então a gente tem algumas adultas também que fazem reconstrução pós-cirurgia de mama, né, por mastectomia, por neoplasia. Então elas fazem reconstrução com silicone e às vezes essas pacientes também fazem esse tipo de quadro. Então a gente tem alguns casos realmente lá, né? Mas é bem ruimzinho. Blanca, só já aproveitando que você está com o microfone aberto, seu posicionamento em relação ao preenchimento também nessas pacientes que têm doença autoimune também é contrário? Não, olha só, eu tenho algumas pacientes que têm esclero localizada que a gente já fez preenchimento, né? Lá o pessoal da plástica faz para mim. Mas tem alguns aspectos. Primeiro, tem que estar completamente nativo, né? Então, assim, algumas assim, ficam tão ansiosas. Engraçado que eu tenho uma atração por placa de esclero em glúteo. Aí fica aquele bumbum, né? Um fundo e outro bonitinho. Elas ficam loucas para preencher aquilo, realmente, é uma loucura. Então, aí eu fico, não, vamos esperar um pouquinho, só tem 2 anos de inatividade, vamos esperar pelo menos, no mínimo, 2 anos e tal. Algumas, não quero e tal. Essas do consultório, principalmente. Aí vai, preenche. A minha experiência foi o seguinte, todas que preencheram antes de 2 anos de doença completamente inativa, sem metotrexato, sem nada, foi reabsorvido rapidamente. Reabsorve rapidamente. Então, assim, eu não sou contra fazer com gordura autóloga, principalmente o que faz lá, né? Gordura autóloga. Tira da barriga, bota ali e tal, para preenchimento de placa de esclero. Placa não, uma área, né, que tenha tido esclero e tenha ficado atrofiada. Mas em face, eu tenho 2 pacientes que fizeram por Paris-Rombert, né? Então, em lesão em golpe de sabre também. Absorveu tudo, tá? Fez ácido hialurônico e tal. Realmente, mesmo estando com doença inativa há bastante tempo, né? Já estava, essas 2 meninas já estavam há pelo menos uns 3 ou 4 anos sem... Porque eu falei, antes de 18 anos eu não deixo fazer. Não deixo mesmo. Eu acho que não vale a pena. Sim. Então, com 18 anos que eu deixei fazer, já estava sem imunossupressora há uns 3, 4 anos, fizeram. No começo ficou super bonitinho, lábio lá bonitinho e tal. Olha, 6 meses depois já tinha absorvido 50%. Mas de reativação de doença, não, mas a questão da reabsorção rápida. Uma né? reativou. Uma reativou agora até, e eu estou tendo que voltar a fazer metotrexate. Na época que ela era criança, ela tolerou bem, agora ela não está tolerando nada, né? Nada. Então, assim, eu tive uma resposta maravilhosa de uma criança muito grave da morféia generalizada, uma criança gravíssima com morféia generalizada com tocilizumab. Então, assim, que é totalmente off-label, né? Assim, a gente até publicou, né, no Journal of Scleroderma e tal, esses casos de tocilizumab em formas graves de esclero localizada, e a resposta é fantástica, é fantástica. A questão não tem cobertura, custa o tratamento R$ 5.300 por mês, não é qualquer um que pode usar. Mas, assim, para essas lesões de face, eu fico tentadíssima a usar, porque a resposta é muito boa, né? Eu acho que o tocilizumab vai vir como opção, isso já tem, né, protocolo correndo, vai vir como opção para a gente para tratar esclero em placa, né? Esclerodermia localizada que não responde a MTX ou formas mais extensas, né, que são bem deformantes. Essa menina, ela estava evoluindo quase com uma autoamputação do braço, sabe? Foi fazendo aquela circunferência, assim, né, bem aquela parece que estava esmagando, literalmente, né? Faz aquela fibrose circunferencial, né, no braço.
e extremamente grave, grave mesmo. Eu até apresentei esse caso, acho que no clube alguém, eu não sei se as meninas lembram, mas foi assim, uma menina pequena, eu fiquei desesperada, liguei até para um amigo nosso que é de Hamburgo, na Alemanha, e ele falou: Blanca, a gente está com um protocolo de tocilizumab, você não quer tentar? E aí eu propus para os pais, eu falei totalmente off-label, e a resposta dela está completamente remetida. Você tem assim pequenas áreas de hipercromia no dorso do pé, que ali tem menos subcutâneo, realmente absorveu mais, né? Mas de resto, as fotos são impressionantes. A resposta é muito boa. Então, assim, eu tive, assim, uma reativação, né, com esse preenchimento de uma menina, e eu acho que é uma loteria, né? Infelizmente, a gente... É isso aí que você falou. Bom senso, né, Juliana? É bom Pois senso é. a gente ver quem a gente acha que pode. E também isso tem muito a ver com o André falou, questão emocional, né? Porque a autoestima dessas crianças realmente é difícil, Sim. né? Principalmente golpe de sabre, Paris-Roubaix, é complicado, né? A nossa experiência Obrigada, lá, Blanca. Imagina, hein, obrigada a Blanc? vocês. A gente Ah, lá é incrível, né? As meninas já têm bastante tempo. As meninas e os meninos também. Tem um menino que fez em M-Face, mas já, assim, muito tempo. E tá, olha, é imperceptível. mas ele fez gordura, Fez gordura gordura. autóloga ou fez gordura autóloga? Pois Não entendi o que você falou. gordura autóloga, eu absorver. Essas duas minhas que fizeram, mas você podia fazer uma coletânea desses casos pra gente, né? Bem animador pra mostrar. Ele fez, assim, ele fez, não são poucos, não, são muitas. Quase todas as nossas pacientes, ele deve mais de 10 crianças, meninas. Que legal, Ele muito fez legal. em face, fez um em glúteo, que pega, até paciente da Marta, essa que pega a perna inteira, mas ele fez várias em face, várias. Tem uma paciente minha que tinha uma área de alopécia grande, assim, couro cabeludo, ele fez, inclusive, ele rodou um retalho e tirou o cabelo, né, e implantou aqui na frente. Olha, é uma coisa maravilhosa. Que legal. Ficou com o cabelo lindo. Animador isso. Foi bem legal. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, alguma consideração? Só Fiz queria uma parabenizar a pergunta aula, aqui no Ju. chat. Sua aula foi ótima. Isso aqui é uma pergunta no chat, não sei se dá tempo, que é sobre tratamento tópico de lesão cutânea de lúpus e de dérmato. Além da fotoproteção, óbvio, né? Fotoproteção sempre. E a gente pode fazer, mas em geral acaba associando o tratamento sistêmico, né? Então, por exemplo, nas lesões de lúpus, a gente faz o corticóide tópico. A Eliane, não sei se teve uma experiência melhor. O que a gente fazia, que eu aprendi, enfim, na época da especialização, era macerar os comprimidos de colchicina para esclerodermia, mas não via boa resposta. Ou tacrolimus também nas lesões, mas em geral associado. Quer falar, Eliane? Não, também nunca vi boa resposta com isso. Nunca consegui com essa resposta que eu gostaria até de ter, né? Com tópico seria ótimo. Sim. Acho que o corticoide pode ajudar, mas dependendo da profundidade da lesão, você tem que fazer tratamento oral, mesmo que seja uma lesão focal. Esse aqui é o problema. A gente usa a colchicina tópica sempre com MTX oral. Eu até acho que melhora muito as discromias. Eu tenho uma experiência boa da pomada de colchicina, mas nunca sozinha, realmente. Associada, né? Sempre associada a metotrexate. Então, acho que a gente pode finalizar, né, Adriana? Sim, André. Tá. Então, eu queria agradecer, Juliane. Foi um prazer revê-la. E agradecer a todos que estão aqui presentes até o final. Agradecer a Adriana o convite, a Kátia. Então, vamos finalizar a sessão, então. Tá? Agradeço a toda. Obrigada a todos, gente. Tem até o pessoal de São Paulo, da Reumato, Juliane, Melissa, Tereza, acho que a Milena, não sei se estou equivocada, acho que também é de São Paulo. Tereza Terreri sempre prestigiando a gente. Obrigada, está aparecendo aqui na câmera. Melissa.
Eu não estou conseguindo ver todos aqui, que eu ainda estou aprendendo a usar esse negócio, né? Estou aprendendo a ser host, né? Tá bom, gente? Muito obrigada aí pela presença de todos. Obrigada, Juliane, pelo aceite. Foi super abrangente, didática, reforçando essa parceria nossa que é super importante. A gente leva na Reumato, a Dermato a Dermato traz para a gente, vice-versa, e tem que ser assim mesmo, inclusive com outras especialidades. Estou vendo uma amiga minha aqui também, quero agradecer a presença dela, Cláudia Vilardo. Ah, que maravilha! Maravilha. Tem gente de vários lugares, residentes, de outros do PPMG, da UF, que eu estou vendo aqui, de Reumatoped de outros estados. Muito obrigada, boa noite a todos. Obrigada, Soperd também. Obrigada, Andréia. Obrigada, Juliane. Obrigada a vocês. Boa noite. Boa noite.